tem a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. E a gente carrega aqui o negócio no peito, aqui, a estrela de Davi. A ordem dos fatos narrados é a mesmíssima, praticamente, que Marcos, no qual deve ter se baseado. Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos. É muito... A irmã Eleni deu várias datas do Saião, talvez sejam as mais exatas, talvez. Mas essa questão de data, cada autor quase ele muda a data um pouco. Mesmo porque o calendário gregoriano, o nosso calendário, ele é 4 a 6 anos atrasado. Então vamos colocar 5 de média. Então nós estamos em 2019 agora. Isso já é provado, né? Jesus tá. A ordem dos fatos muda. Jesus é descendente de Abraão, filho da casa real de Davi. Olha, então ele une Abraão a Davi. Registra que na ocasião da ressurreição de Jesus, então isso é característica que só o Mateus escreveu. Registra que na ocasião da ressurreição de Jesus aconteceu um terremoto, acompanhado de ressurreição de alguns santos. Mateus mostra que a igreja de Deus é o novo Israel. É o novo Israel. Só para, olha, quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele fechou o Velho Testamento. É o fim da lei. Não, mas a lei é santa, justa e boa, sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor. Assim que nós cantamos. Mas é que a lei, como a gente viu no Êxodo, tinha a lei cerimonial. Essa Jesus encerrou. Essa sábado, oferta, sacrifício, acabou. Agora tinha a lei moral, né? Honra teu pai e tua mãe, ame o teu Deus, foge da idolatria. Isso é a lei espiritual, é a lei moral. Essa não foi revogada. Dá um tom de universalidade desde a narrativa dos magos do Oriente. Veja só, pastor Shedd sempre dizia assim: primeiro o judeu, depois o não judeu. Romanos fala, primeiro o judeu, depois o grego. Os magos do Oriente, eles representam não judeus. O evangelho se foi escrito em primeira mão para judeus, mas ele cita os magos do Oriente. Então, isso mostra a universalidade. Não é só para judeu agora. E os magos não eram judeus. Em 8:10, nós não vamos ler, irmãos, as passagens, porque por causa do tempo. A maior fé foi encontrada num centurião romano e não num judeu. Nunca vi tanta fé nem em Israel, diz Jesus. Então, veja só ele dando chicotada no seu próprio povo, que rejeitou e ia rejeitar e ia crucificar o Messias deles. O caráter messiânico se tornara uma pedra de tropeço para os filhos do reino. Quem eram os filhos do reino lá nas parábolas de Jesus? Eram os judeus. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, no grande banquete daquela parábola que o rei deu, o grande banquete, os lugares vagos seriam preenchidos por não-judeus no mundo inteiro. Ide agora pelos becos, pelas ruas, e tragam os aleijados, os cegos, mancos, que eu quero que a minha casa fique cheia. Fique cheia. Esses somos nós. Nós somos os cegos, os desprezados, os aleijados, os malditos, combustível do fogo do inferno. É assim que o judeu considerava os bárbaros, que eles chamam, né? Igual para os gregos, todo mundo que não era grego era bárbaro. E o Hitler fez exatamente o contrário. É os judeus que são esses malditos. E ele quis matar todos. E os filhos do reino ficarão do lado de fora. Os judeus que não receberam vão ficar fora. Senhor, abre-nos a porta. Olha, eu estou falando a verdade, eu não conheço vocês. Já pensou? Podíamos falar
já que aí já é tema de pregação, que muitos, né, até filhos de crentes, né, vão ficar do lado de fora, tá? Eram os primeiros, serão os últimos. Seguindo o caráter, né, no grande julgamento, Jesus é apresentado como o juiz, Mateus 24, 25, escatologia. Agora ele não é o paráclito do capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, o mediador, o Espírito Santo. Agora ele é juiz. Agora sim, não tem jeito. Agora ele vai julgar. E pela justiça ninguém vai se salvar. Vai se salvar por Jesus mesmo. Algumas das parábolas de Jesus, são peculiares só a de Mateus, como a do joio de trigo, credor incompassivo, ou outra versão diz servo impiedoso. Os títulos não fazem parte do que foi escrito no original. São assuntos, títulos dos tradutores da Bíblia. Hóspede sem a veste nupcial, as 10 virgens. Uma observação: o total de parábolas, alguém contou, não fui eu. O total de parábolas de Jesus registradas nos evangelhos somam 41. João não registrou nenhuma parábola. Não é curioso? Nenhuma. Seguindo, diversas outras, no total de 15, citadas somente por Lucas. Das 41, Lucas citou 15 que nem Marcos e nem Mateus citaram. Nos 3 evangelhos, né? Sinóticos, nós vamos ver já já. Seguindo, Marcos é o mais antigo e o mais breve dos evangelhos. Segundo a tradição, outra vez entra a tradição, foi compilado por João Marcos, que morava em Jerusalém e que provavelmente era o mais jovem dos 4 evangelistas quando escreveram, talvez quase um adolescente. A pessoa de Marcos seria o João Marcos, lá de Atos. Marcos era muito chegado ao apóstolo Pedro, e tudo indica que recebeu grande influência, Papias outra vez entrando aí dele na composição do evangelho. Ele em 1 Pedro 5,13, ele chama ele até de meu filho. Se Mateus é o evangelho do reino, Marcos é o evangelho do servo. Ele apresenta Jesus sempre como servindo. Diversas outras, no total de 15 parábolas, acabei de falar, né? Citadas somente pelo evangelista Lucas, do total de 41 nos 3 evangelhos, né? Nos 4. Observação: o princípio de arranjo, interessante isso, dos vários livros dentro das várias seções do Novo Testamento, ainda é por demais desconhecida. Por que Marcos não é o primeiro? Se fosse o primeiro, como a Eleni falou domingo passado, seria Gálatas, talvez, e já a carta, não o evangelho, e talvez depois Tessalonicenses. Depois viria Marcos, e depois não sei quem, se Mateus ou quem. Lá para o ano 140 depois de Cristo, Papias, um dos pais da igreja, diz que Marcos era o intérprete de Pedro. Marcos é nome latino, acrescentado o seu nome hebraico, João. Alguns perguntam se Marcos seria antes do grego, provável, está mal formulado aqui, antes de escrever em grego, se porventura escreveu em aramaico. Muitos semitismos em Marcos. E o próprio Papias fala que ele não foi escrito originalmente em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas, talvez até Mateus, Marcos e Hebreus, provavelmente primeiro foi escrito na linguagem que o judeu entendia, o hebraico ou aramaico. Jesus e seus apóstolos, muito provavelmente, mas não certamente, tinham sua fala em aramaico. Marcos dá atenção à rápida sequência de movimentos e atividades de Jesus em anunciar o evangelho, usando várias vezes a frase, logo, assim que. Irmãos, eu não distribuí uma folha para vocês, porque eu sei que muitos não leem em casa e não querem, às vezes preferem ouvir. Quem quiser, é só me procurar, eu anoto e xeroco isso, entrego para você. Depois a irmã me dá o nome. Seguindo, a autoridade de Jesus vem de Deus. Irmãos,
até hoje, às vezes até na oração, a gente confunde Jesus, Deus. Uns oram para Jesus, outros para Deus. E perceberam? Então, oi? Então, aí o que acontece? É quase que uma coisa meio técnica, mas é bom ainda que Deus olha para a intenção do coração. Então, ele sempre fala, e o testemunho de Jeová já te pega no pé sempre. Não, porque eu não estou falando por mim, é meu pai. Sempre dá a impressão que ele está sujeito ao pai. Então ele não era Deus, ele não era o Deus Todo-Poderoso, ele não era divino. Jesus é o Filho do homem. João vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Percebeu? Um fala da humanidade e do outro da divindade. Aquele que Deus escolheu, enviou para ser Salvador de todos. Na outra versão fala de muitos. Até aqui fala em todos. Então, os pós-milenistas, né, às vezes falam, não, vai chegar uma época que todos vão se salvar. Então, na outra versão já fala muitos. Portanto, ele tem autoridade em expulsar demônios, curar doentes, perdoar pecados, principalmente. Seguindo, parece que Mateus e Lucas usaram Marcos como referência, como sua fonte principal. Daqui a pouco nós vamos falar das fontes. Talvez e provavelmente foi escrito pouco antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Esse dado parece que não bate. Talvez mesmo bem antes. Muitos, ou a maioria dos que eu li, falam no ano 55. Alguns chegam a falar no ano 50. Ora, se Jesus foi assunto ao céu, falando em números redondos, viu? No ano 30 da era cristã, 30, 40, 50, então foi escrito uns 25 anos depois da ascensão de Jesus. E os outros foi depois. Essa questão do ano 70 é um divisor de águas. O que aconteceu no ano 70, irmãos? Hein? Queda de Jerusalém, destruição do templo por Tito e Vespasiano ali, aquela coisa horrível. Mas com certeza então foi antes do ano 70. Seguindo, alguns comentaristas reclamam, entre aspas, contra Marcos da omissão de detalhes significativos e até da falta de arranjo cronológico. Outra vez entra aqui a questão cronológica do Novo Testamento, que é do Velho. Não é cronológico, não são cronológicos todos os fatos. E se você comparar, tem uma questão chamada harmonia dos evangelhos. Olha, desde o ano, acho que 1300, não sei, já tinha gente fazendo harmonia dos evangelhos. Para ver assim, colocar os 4 evangelhos num só. O que Jesus fez daqui. Mas quando chega, por exemplo, tem várias diferenças. Não fala que Jesus estava chegando em Jericó quando curou o cego. Outros falam, estava saindo de Jericó. Não adianta ir por essa briga, que são detalhes que não importam muito, mas alguém pode se apegar a isso. Fala que a Bíblia não tem muito nexo. E eles reclamam porque, olha, irmãos, Marcos tem 16 capítulos, Mateus tem 28 e Lucas 23, né? E João 21, acho que é isso. E então eles escreveram mais do que Marcos. Marcos não foi o que escreveu mais. Uma vantagem: quando numa nova língua os missionários pensam em traduzir os evangelhos, primeiro eles já pensam em Marcos. Sabe por quê? É o menor tamanho. E quando aqui o Reinaldo J. de Larossa, um nome excepcional, eu é igual àquele, nunca vi. Ele esteve aqui na Ebenezer, acho que 2 vezes. Ele veio aqui para traduzir o Evangelho de Marcos no Tupi-Guarani. E não é fácil traduzir um Evangelho, por causa da exatidão. Até hoje ainda existem novas e novas versões. Então, ele veio aqui, porque no Brasil a impressão e no Paraguai ficava muito caro e tal. Então, ele falou, olha, tinha palavras que tinham que inventar, não tinha gramática, tinha que inventar a gramática. Não é fácil. Naturalmente, hoje o Tupi-Guarani deve ter a Bíblia inteira. Naquela época, não. Família de Marcos. Aqui, irmãos, tem um pouquinho de dúvidas aí,
depende da pessoa, como vê os fatos, mas a gente vai falar de um modo geral. Sua mãe chamava-se Maria e era parente de Barnabé. Alguém, por favor, leia Colossenses 4:10. Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé talvez era um rico proprietário de terras na ilha de Chipre. Ele morava em Chipre, não se sabe se era rico proprietário, porque ele vendeu tudo o que tinha e entregou para a igreja. E eu quero fazer uma ressalva que não tem nada com a palestra. Aquele hino do HCC de Barnabé, eu tenho medo de cantar ele, porque ele exalta totalmente a pessoa e não a Jesus. Pode ler estrofe por estrofe. Pensa bem, ele não exalta em primeiro lugar a Jesus. Era o seu nome Barnabé, natural. E cadê Jesus? Quase não entra nisso. Analisa, fecha o parênteses. Barnabé, então, que diz lá, Colossenses? Está errado a referência. É Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. A sua versão fala primo. Na verdade ele era sobrinho, ele era bem mais novo, inclusive, que Barnabé. Está vendo essas versões como mudam? Então, na ilha de Chipre, não vão ver Atos 12:12 para ganharmos tempo. Seguindo, por favor, irmão. O pai de João Marcos, outra coisa duvidosa, né? O pai de João Marcos não é citado em lugar nenhum, pelo menos explicitamente, aí está certo. Provavelmente já teria morrido. Já a gente volta a esse assunto. Seguindo, o jovem citado em Marcos 14, tem 16 capítulos Marcos, 51 e 52, que se salvou de uma perseguição e fugiu nu, usualmente é reputado como sendo o próprio autor de Marcos, isto é, João Marcos. Não há provas cabais disso. É por causa do constrangimento, ele não colocou o nome dele. Talvez não só por humildade, por constrangimento, ele fugiu nu para não ir preso, lógico, né? Então Marcos, nesse caso específico, ele viu Jesus até o fim da sua vida. Não há provas cabais. Seguindo, existe uma teoria, viu, irmãos, de que a última ceia foi realizada na casa de João Marcos. Talvez o pai que preparou o salão para a ceia tenha sido o pai de João Marcos. Os pais da igreja que pensam assim, e surgiu uma teoria. Pode ser verdade ou não. Seguindo, na primeira viagem missionária de Paulo, lembra que Atos 13 começa a evangelização pelas viagens de Paulo e Barnabé no começo? Com Barnabé, Marcos os acompanhou até certo ponto, Perge da Panfilha. Aí falta um A. E era seguido... E em seguida desistiu e voltou para casa. Alguns, muito abundantes em sua imaginação, fala que ele era provavelmente um quase adolescente e sentiu saudade da sua casa e voltou. Ele não foi bem um rebelde, ele voltou para casa de saudade. Alguns falam, na Bíblia não está escrito isso. Vocês vão ver que Paulo depois falou que ele é muito útil, manda ele para mim. Ele perdoou, né? E Paulo pegou ele e foi para a terra dele, em Chipre, né? Ilha de Chipre. Hoje essa ilha é usada para treinamento de guerrilheiros para lutar contra os judeus, contra Israel, né? Lá em Chipre, é o que me consta. Seguindo, Paulo considerou isso como uma deserção. E na segunda viagem missionária, Paulo o recusou como companheiro. Paulo fez 3 viagens e a 4ª foi a Roma, né? Barnabé o tomou consigo, né, o tio dele, então, ou alguma versão, o primo, acho que é o tio mesmo, e foi para outra direção como missionário, isto é, para Chipre. Seguindo, irmão, mas futuramente, Filipenses 4:10, você já leu, não vamos ler o 11 agora, Marcos aparece
Marcos aparece novamente em companhia de Paulo, que estava preso em Roma. Seguindo, não dá tempo, irmãos, de ler. Lucas, a tradição, outra vez a tradição, hein? A tradição cristã é unânime, os pais da igreja, né? E depois as igrejas, em afirmar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos pela mesma pessoa. Para mim está claríssimo ali, para mim não, para nós, o Teófilo lá, escrita para a mesma pessoa, mas não está dizendo abertamente que foi ele, olha lá. Que tratava-se de um certo gentil que falava o grego. Irmãos, uma grande maravilha. Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. E, aliás, o único da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, do Velho e Novo, foram escritos por judeu. Analisa. Não sei o livro de Jó, né? Porque é meio misterioso. Só Lucas não era judeu. Tem uma referência que fala, médico amado. Tito 4:11, acho que, né? E mais lugar nenhum. Provavelmente era. Segundo o pastor Elias Coutinho, quando ele era pastor da igreja, ele falou que ele era um tipo de médico escravo, médico dos pobres, sei lá, médico simples, não era lá o cirurgião doutor Barnard, sei lá quem aí. Seguindo, era um escritor humilde, o Lucas, e disciplinado, omitindo seu nome por nós e na primeira pessoa do plural. Em Atos fala muito disso, principalmente o capítulo 26, 27 inteiro, fala toda hora na primeira pessoa do plural. Então ele acompanhava Paulo naquelas viagens de navio lá e outros lugares e omitia o seu próprio nome por humildade. Um certo documento chamado Prólogo Antimarcionita. Irmãos, esse Márcio é um cara que deu muito trabalho para os cristãos primitivos. Ele falou que está tudo errado nos evangelhos, só o único evangelho certo é o evangelho de Lucas, e tem mais, hein? Ele tirou a maioria, acho que, dos capítulos. Então, ele deu muito trabalho. Então, alguém começou de combater negócio contra da doutrina antimarcionita, para dizer que não é nada disso, que aqueles livros foram inspirados e que o Márcio estava errado. Ele, então, um certo documento chamado Prólogo Antimarcionita diz que Lucas morreu, não é na Bíblia que está, com 84 anos, numa região da Grécia chamada Boécia. Isso nós dependemos também da tradição. Seguindo, Lucas não só escreveu os fatos e ditos de Jesus, mas também início da igreja cristã em Atos. Toda a igreja cristã, quantas vezes aparece a palavra igreja em Atos, e no entanto só uma vez nos evangelhos, né? Então mudou a ênfase totalmente. Lucas apresenta Jesus como Salvador de toda a humanidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, todos, não só os judeus. Romanos também sempre fala, primeiro o judeu, depois o grego. Sempre assim, né? Primeiro em Belém, depois lá do Oriente os magos, e assim por diante. Por isso a lista dos antepassados de Jesus vai até Adão. A de Mateus vai até Abraão, que ele chama de Adão, filho de Deus. Ele começa ao contrário, começa de José e chega até Adão, e para terminar ele fala, esse foi filho de Deus, Adão, né? Enquanto Mateus, na genealogia, começa com Abraão e vai até José, marido de Maria. Lucas dá especial atenção a pessoas. É curioso isso, viu? O camarada era meio psicólogo assim, mas era cristão mesmo, mais do que isso. Pessoas desfavorecidas das sociedades. Não vamos ler, mas só para ver alguns casos. Mulheres, fala muito das mulheres, né? Crianças, viúvas, prostitutas, cobradores de impostos, né? Que eram malditos,
e etc. Entre as parábolas citadas, aparece a do filho pródigo, que os outros não contam, bom samaritano e outras. Lembra que Lucas escreveu 15 parábolas das 41 no total dos evangelhos, que os outros não escreveram, não mencionaram. Seguindo, o evangelho de Lucas começa e termina no templo. É curioso esse detalhe. No início é o anjo que aparece a Zacarias, pai de João Batista, né? Anunciando o futuro nascimento de João Batista. E no final, passam o tempo todos louvando a Deus no templo. João é um evangelho diferente, bem diferente. Hoje, agora há pouco, Wesley estava falando, o primeiro milagre, Caná da Galileia, água em vinho. Ele, na verdade, não chama de milagre, ele chama de sinal. Ele escolheu 7 milagres como 7 sinais. E não escreveu de outros milagres que muito aconteceram. E, na verdade, ele termina assim, o livro de João. Ora, Jesus fez muitos outros milagres agora, ou sinais, que não estão escritas nesse livro. Se ele escrevesse, não caberia no mundo inteiro os livros que os contivesse. João, autor do 4º evangelho, assim como das 3 cartas do Apocalipse, não é certeza, mas é muito provável que foi o mesmo João de 1ª, 2ª e 3ª de João e do Apocalipse. Não é certeza, mas é muito provável. Era filho de Zebedeu. Sua mãe era Salomé. Parece que tem uma ligeira dúvida aí sobre essa questão de Salomé. A Igreja Católica, não sei porquê, dá muita ênfase a Salomé. Tá? Não dá tempo de ler. Vamos lá, irmãos. Seguindo. Seu pai era pescador e tinha empregados. Era um mini empresário lá da pesca. Onde aparece no Evangelho de João um discípulo não identificado, supõe-se que seria ele próprio, João. Ele escreve assim: aquele que Jesus amava. Várias vezes essa frase. Era irmão, João então era irmão de Tiago. Tem 2 Tiagos na lista dos apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu. O outro, Tiago, também um dos 12 apóstolos, era filho de Alfeu. Ora, quais são os nomes de sinônimos no colégio apostólico? Os 12. Tinha 2 Tiagos, que mais? 2 Judas e 2 mais não sei o quê. Simão, 2 Simão. No começo, Pedro não era chamado de Pedro. Ele era Simão. Várias e várias vezes é chamado de Simão. De repente passa a se chamar Simão Pedro e depois só Pedro. Pedro, vírgula, o Tiago, filho de Zebedeu, e João eram o trio mais achegado a Jesus, citados em várias ocasiões. Sempre Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração e em muitos outros lugares. Seguindo, Jesus apelidou Tiago e João, os irmãos de Boanerges, filhos do trovão. Eram intempestivos de zelo indisciplinado. O apóstolo do amor era de pavio curto, como dizia o pastor André. Ele era muito explosivo. Hoje, irmãos, tem muitos crentes assim, que são explosivos por falta de sabedoria. Eles, numa assembleia, isso se torna muito evidente, principalmente da Convenção Batista do Estado e a brasileira. Ele teima, bate o pé no chão por alguma coisa não totalmente importante ou comprovada, mas eles queriam pôr fogo em todo mundo, igual os Hamas aí, porque vamos proibir, porque ele está fazendo milagre, mas não é dos 12. Vamos mandar vir fogo do céu e queimar todo mundo, porque não nos receberam naquela cidade. E assim por diante. João viveu até a idade avançada. Olha, Jesus falou: e se eu quiser que ele viva até eu voltar? O que vocês têm com isso? Mas não quer dizer que ele viveu tão adiantado, a idade tão avançada.
segundo o Sérgio agora, não segundo o João, 101 anos, né, Sérgio? Ele morreu do ano 101? 94 anos? É? Bom, então, dependemos outra vez da tradição. Irineu, pai da igreja, diz que ele viveu em Éfeso e na velhice, isso toda hora os pastores contam, era carregado à reunião da igreja. Pastor da igreja de Éfeso era meu xará, o Timóteo, a qual ele se expressava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele era carregado porque não tinha, acho que, elevador e a rampa igual estão fazendo, né? Ele, 94 anos. Aí é que está. Aí já entra uma interpretação, uma exegese. O Evangelho de João não faz parte dos sinóticos. Já vamos definir sinóticos segundo alguns. Começa com um prólogo, uma introdução, né? Prefácio, hoje a gente fala, bem diferenciado sobre a revelação de Jesus ao mundo. O propósito do João, interessante esse autor aqui, eu nunca tinha lido essa frase. O propósito de João era teológico e não biológico, como em Mateus e Lucas, que narra a infância de Jesus. Mateus anuncia a anunciação a Maria, Belém, os magos do Oriente. Belém já cita lá Isaías 6, menino vos nasceu, Lucas, né? Então era mais teológico do biológico, né? Então só 2 evangelhos que citam a infância de Jesus, Mateus e Lucas. Seguindo, João apresenta Jesus como Filho de Deus toda hora. Por isso ele é chamado Evangelho do Filho de Deus, e Lucas lá, Evangelho do Filho do Homem. Nenhuma parábola, nem muito, não tem nenhuma parábola, nem muitos milagres ele registrou. Só relaciona 7 milagres, a que ele chama de sinais. Então aí, se alguém quiser, eu tiro o xerox para referência. Começando ao final do capítulo 13, olha, até o capítulo 12 é o ministério de Jesus todo. O capítulo 13 começa o grande discurso, que alguns falam que todo ele foi proferido na quinta-feira à noite, antes da sexta da sua crucificação. 13, o último pedacinho, 14, 15 e 16. 17, a grande oração sacerdotal, e depois ele já vai partindo para o final. E no qual Jesus promete enviar após sua subida o Consolador, que é o Espírito Santo, o Paráclito. Os capítulos 13 a 17, Jesus se dirige só para os crentes. Você vê, né, irmãos? Para os crentes. Os outros já ficaram. Por quê? Porque os outros serão julgados e tal, e receberão a sua recompensa. Na última hora da vida, ele se dirige só aos crentes. E tem coisa que só interessa para a igreja. E não deve ser dito quando tem visitante. É uma coisa para a gente pensar nas nossas assembleias. Bom, não é nosso assunto. Nota, hoje em dia, dos 4 evangelhos, João é o mais usado na evangelização. Tanto é que a Maria está dando esse cursinho de evangelização em João. Olha, irmãos, a campanha nacional de evangelização, em 1965, a Sociedade Bíblica do Brasil recebeu a incumbência, e o Brasil tinha, nem sei se tinha 100 milhões de habitantes, 10 milhões de evangelhos, não sei se vocês chegaram a ver, pequenos, de bolso assim, e escrito lá o slogan e o logotipo, que chama, não sei, Cristo a única esperança. Então 10 milhões. Nunca no Brasil se escreveu, se publicou tanto a Bíblia, o Evangelho, como naquela época. E tinha ainda uma placa de zinco lá pregada nas casas dos crentes, Cristo a única esperança. Então para usar para evangelização, ele é bem direto, viu? Não só ele, né? Pode usar, por exemplo, Romanos, mas ele é bem direto. Por favor.
João registra 7 vezes a frase de Jesus dizendo: eu sou. Lembra de Moisés? Quem te enviou? Eu sou me enviou. Ele não completou a frase, e Jesus completa, né? Eu sou o quê? Desde Êxodo lá, agora eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Esses 3 em João 15:1, um único versículo, a videira verdadeira. Jesus então é aquele, o mesmo de Êxodo, né? Quem te enviou, Faraó? Eu sou que me enviou, eu sou isso. Observação: nas várias versões onde antigamente vinha escrito em 1:1, no princípio era o verbo. Eu acho, quem sou eu, né? Mas ele usou a linguagem da época, é um termo erudito, não popular, mas hoje, com muita propriedade, não aparece mais. No princípio era o verbo, mas o que? No princípio era a palavra. Se você olhar no inglês, no búlgaro, no russo, no ucraniano e no bielorrusso, eu também. Slovo, palavra. Então, ele atualmente, o Logos, ao invés de traduzir por verbo, é traduzido por palavra. Palavra, né? Tudo foi feito pela palavra de Deus. E aquilo que não existe, veio a existir pela palavra. Haja luz e etc. Vamos lá. O capítulo 17, todo mundo sabe, né? Os crentes, né? Traz a gloriosa, profunda e emocionante oração de Jesus, chamada oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos e pelos futuros crentes. Nós, irmãos, olha, não peço somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, nós, como diz o espanhol, nós outros. Ah, que bênção. O Espírito Santo vem ao crente para tomar o lugar de Jesus na qualidade de outro consolador. Por que outro, hein, irmã? Por que outro? Ele foi um, agora foi para o céu, né? Na Bíblia contemporânea, a Bíblia contemporânea tem cada coisa, viu? Ele fala amigo, já está bem assim, mas está bem atual aqui, contemporâneo, né? Não fala consolador. Auxiliador, acho que auxiliador é a linguagem de hoje que fala. A Bíblia é a linguagem de hoje. E para glorificar a Jesus. Irmãos, está aqui a senha. Quando você tem dúvida de algumas doutrinas heréticas, sei lá, e fala muito de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, vê se ele está glorificando a Jesus ou não. Essa é a senha que Deus nos deu, para que seja glorificar a Jesus. Ele me glorificará. Essa é a senha. Se não está glorificando a Jesus, sem querer julgamento. Mas na televisão aparecem os grandes pregadores dessas grandes e macro igrejas. É como o pastor Wagner já falou aqui. Na frente de cada igreja está o quê? De cada templo, a fotografia do grandalhão. É de Jesus. Olha lá a foto dele. É tudo verdade, tal, mas é eu que estou em destaque. Pode ver na Celso Garcia, pode ver na Avenida São João, ou qualquer lugar. Os irmãos sabem quais são essas igrejas. João apresenta Jesus como a palavra de Deus, o verbo, já foi dito no original, logos. Seguindo, irmão, João diz finalmente que o propósito do evangelho, veja lá, extremamente importante isso, é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Messias. Messias em grego, Messia, em hebraico, em grego é Cristo, que significa aquele que foi ungido, né? Jesus Cristo, o Salvador que foi ungido. É isso que significa a palavra Jesus Cristo. Se alguém te perguntar, o Salvador, Jesus, chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
e Cristo ungido. Quem era ungido no Velho Testamento? Hein? Sacerdote e o rei, né? E Jesus era sacerdote e rei. Rei, profeta e sacerdote. Terminando aqui, irmãos, vou ser rápido aqui. Vamos ver, se não der para chegar ao fim, a gente corta. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Vamos lá. Sinótico, segundo, acho que não é Chaplin, é Champlin, sei lá. Chaplin é aquele lá. Você já sabe. Aquele que escreveu 7 volumes, versículo por versículo. Não dá para falar, mas ele falou que o anticristo já está vivo e nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962. Essa é nova. Visto de um ponto de vista comum, encaram os ensinamentos e a significação da vida de Jesus no mesmo ponto de vista. Batismo, no deserto, a tentação, e assim vai. Diferem do Evangelho de João, cuja apresentação é bem diferente. João se concentra mais na obra de Jesus feita em Jerusalém e não na Galiléia. Os outros falam muito da Galiléia, como fazem os sinóticos, e várias outras diferenças de ênfase. Uma das coisas mais comuns nos evangelhos é Jesus atravessando o mar da Galiléia. Toda hora, vinha aqui e voltava, vinha aqui e voltava. Uma das explicações seria que Mateus e Lucas seguem a narrativa de Marcos, embora não totalmente, senão seria uma xerox. Portanto, são similares em conteúdo e apresentação, mas não são iguais. Seguindo, não são contraditórios no material que não consta em Marcos. Marcos falou assim, mas não é assim, isso não existe. Mateus e Lucas escreveram de outras coisas que Marcos não escreveu, não sabe por quê. Pergunta-se: houve fontes informativas comuns? Hoje é tido pelos grandes sábios, sei lá, que sim, houve fontes informativas. Uma delas se chamava Proto-Marcos. Proto é aquele que vem em primeiro lugar, primeiro. Então, havia um documento chamado Proto-Marcos, quase certeza. Era um documento no qual supõe-se que Marcos usava como uma de suas fontes. Era um conjunto de tradições orais e escritas da igreja de Roma. Havia também uma fonte conhecida como fonte Quelle, acho que é em alemão. Essa fonte, os 3 evangelhos usaram Mateus, Marcos e Lucas. Curiosidade: o único milagre narrado pelos 4 evangelistas, não só os sinóticos, foi a multiplicação dos pães para os 5.000. Na nossa Bíblia fala a primeira multiplicação dos pães. Ninguém, como põe a título, que não faz parte do original, não coloca os peixes, não sei porquê. Os peixes também foram multiplicados. A pessoa de Marcos seria João Marcos? Já foi dito essa tela, por favor. Seguindo. Acabou? Note. Os principais ou mais conhecidos pais da igreja, teve muitos outros. Clemente, esse Clemente acho que é Clemente de Alexandria. Irineu, Orígenes, Tertuliano, e o que mais talvez nos influenciou, Papias, porque acho que ele viveu no século III. Mateus viu e conviveu com Jesus, era um dos 12. Ao passo que Lucas, se não viu e não conviveu com Jesus pessoalmente, pesquisou muito. Lembra do começo? Teófilo, depois de muito pesquisar. Marcos provavelmente era bem jovem na época do ministério de Jesus e viu a Jesus, mas não conviveu com ele como os 12 apóstolos. Irmão Júlio, é Júlio que está lá? Tá, que número é esse slide? Oi? Tá bom. Porque está acabando o tempo. Como foi dito, os livros do Novo Testamento, como aparecem em nossas Bíblias hoje em dia, não são necessariamente cronológicos. Isso quem tentou fazer a harmonia dos evangelhos teve enorme dificuldade por causa da cronologia. Para nós gostamos de cronologia. Primeiro isso, depois...
ter certeza, vai ser aqui. Irmãos, então essa vista panorâmica tem que correr mesmo, senão. E domingo que vem, acho que é cartas, né? O céu. Isso. É o céu.